Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem por aqui. Hoje a gente vai fazer um estudo bem assim, né? Um estudo muito importante sobre a concordância. Por que é tão importante o casal ele andar em concordância? O que é isso? É andar tendo uma direção igual, sabe? Os dois pensarem numa mesma direção, os dois compartilharem um mesmo projeto. Então, a partir do momento que há um casamento, a concordância, a unidade, ela tem que existir entre o casal. Então, eu venho falar um pouco hoje sobre a questão da submissão, né? A Bíblia fala muito sobre, a palavra de Deus fala muito sobre a questão da mulher ser submissa e do esposo amar a esposa como Cristo amou sua igreja e ama a sua igreja. Então, a gente vai começar citando sobre alguns versículos bíblicos, e um dos versículos que a gente tem aqui, que vai falar sobre a unidade, a concordância entre o casal, começa em Gênesis 2:24, que vai dizer assim: que é o que diz sobre o casal que fala: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Então, casou, deixou a casa do pai e da mãe. Claro que não é para abandonar, né? É sair da casa e aí vai se unir com a esposa e vão se tornar uma só carne. Então, o que o seu esposo sente ou o que a sua esposa sente, você vai sentir também. Então, e aqui vai falar também em Mateus 19:6. Diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Aqui foi o Senhor Jesus Cristo quem falou. Então, assim, a questão da unidade, da concordância é muito importante, porque se a esposa pensar de um jeito e o esposo de outro, não vai haver concordância, vai haver caminhos traçados diferentes. Mas a Bíblia fala assim: vós, esposas, né? Sejam submissas a vossos maridos. Então isso é muito questionador, assim, porque eu falo assim propriamente de mim. Para uma mulher ser submissa ao esposo, ela vai ter que ser submissa a Deus, a obedecer a Deus. Porque se ela não obedece a Deus e não ama a Deus sobre todas as coisas, ela não vai aceitar ser submissa ao esposo. Porque aquilo que o esposo falar, ela não vai concordar, né? Não que a gente tenha que concordar com tudo, mas se aquilo que ele falar fizer sentido, né, que você realmente precisa mudar, é necessário ouvir. Isso é se submeter. Então, a partir do momento que a gente diz que ama a Deus sobre todas as coisas, a gente também vai amar obedecer a palavra dele, que fala sobre a submissão. E a partir do momento que a mulher e que o homem ama a mulher como ele deve estar escrito na palavra, os dois estarão obedecendo a Deus. Então os dois vão estar na concordância, na mesma concordância, buscando um só propósito. E esse propósito principal é a salvação, né? Porque tudo envolve o reino de Deus. A partir do momento que nós somos cristãos e nos casamos, e ali seu esposo ou a sua esposa aceita seguir a mesma fé que você, tudo vai envolver a salvação. Tudo vai envolver você pensar no reino. E quando você pensa no reino, você deixa de ser egocêntrico, de pensar só em você, você deixa de ser soberbo, né? Deixa de ficar ressentido, porque você vai começar a pensar no reino e pensar que
que a palavra de Deus é muito mais do que os seus sentimentos, né? E que os seus sentimentos você tem que entregar no altar de Deus e agir pela fé, né? Porque quem age pela fé não peca e está agindo ali na fé, né? Na ousadia. E fala aqui também, 1 Coríntios 7, 5, 6, bem, deixa eu só ver aqui, falar sobre só um minutinho. Se tiver com a sua Bíblia aí perto, pode abrir também. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez... Essa aqui já pode ser uma outra ministração sobre a questão do sexo no casal, né? A gente já pode falar num outro vídeo. Aí eu vou pegar aqui 1 Coríntios também, 7, 21. Vamos ver. 1 Coríntios 7, 21. For te chamado, você não te preocupes. Deixa eu ver aqui, Lucas 6, 48. Fala assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, aqui sobre os dois fundamentos, né, da casa construída na areia e da casa construída na rocha. Também dá pra gente construir a nossa casa do casamento, né, em relação ao casamento, na rocha, que é Jesus Cristo, né? Cavou, então você vai se aprofundar na palavra, né, como esposa ou como esposo, para entender como que você vai edificar a sua casa na rocha. Mas essa casa, assim como a casa também que é construída na areia, elas vão passar pela mesma situação, que vai vir a enchente, vai vir um rio contra aquela casa e não a pode abalar por ter sido bem construída. Vai vir. O que significa isso? As diferenças entre os casais. Um exemplo, assim, né, questão financeira. Não sei se as mulheres todas no geral, mas uma grande maioria, para a questão financeira, é muito consumista, desorganizada, não tem noção de gasto. Não todas, né? Digo que algumas. Eu falo que eu era assim, e eu tô fazendo o máximo, eu quero fazer muito mais para melhorar isso. A questão da organização. Aí é uma diferença se você é desorganizado e seu marido é organizado. Aí ele chega no final do mês, pergunta de você o que a gente tem pra gente, o que você tem de contas pra gente pagar, como é que tá as contas. Aí tá aquele monte de conta muito além do orçamento, a pessoa comprou coisas sem falar com o marido, não compartilhou. Então, acaba que não está havendo concordância. E o que isso gera? Né? E o que vem contra casa. É como se fosse uma enchente. Mas muitas vezes isso que vem, que são as diferenças, essas situações, o próprio casal pode resolver. São situações, diferenças que dá para resolver com diálogo, com oração. Né? E aí a gente resolve como? Nos submetendo a mão de Deus. Porque se a pessoa resiste à vontade de Deus, ela também não vai querer andar em concordância com o esposo ou com a esposa. Ela não vai aceitar a palavra. Ela vai dizer que ela está certa, que é o esposo que está errado, e não vai olhar para si mesmo. Então eu vim falar bastante assim sobre essa questão hoje, que é uma questão que a gente como casal a gente passa, mas eu digo que a gente passa, né? A gente não fica na mesma, a gente tem que superar. E a importância da concordância, a palavra do Senhor diz, eu vou procurar aqui, que onde tem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor Jesus, acerca de alguma coisa, lá Ele estará. Então fala aqui,
tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, a importância da oração de 2 ou mais no nome do Senhor Jesus. A importância de você orar junto com seu esposo, né? Você ter a sua comunhão sozinho, mas também ter aquela comunhão com você e seu esposo orando acerca de alguma coisa. Eu digo assim que aqui em casa, eu e meu esposo, todas as orações assim que nós fizemos, nós dois juntos, foram respondidas. Eu lembro que o testemunho verídico mesmo, né? Que o meu filho, a médica olhou para ele, comentou que poderia ser preciso ele ir pro neuro, né? Porque ela viu alguns sinaizinhos assim nele, quando ele estava menorzinho. E aí eu e meu esposo, nós entramos em jejum e oração, né? Concordância. E nós tivemos resposta. Também eu participei do propósito de oração onde eu congrego. A importância da oração entre o casal em concordância. E tem uma passagem na Bíblia também que diz, eu vou deixar na descrição, que eu vou procurar, fala assim que é para não dormir um chateado com o outro, né? Mas para os dois, antes de dormir, fazerem as pazes. Então, assim, a concordância, a questão da obediência, a gente concordar, a gente ser submisso, é um assunto muito longo. Então, desse que eu vim tratar hoje, assim, porque tudo que eu compartilho com você aqui no canal é algo que também faz parte do que eu vou vivendo, do que eu vou superando, do que eu vou aprendendo. Porque se eu vier aqui só falar de fábulas, de coisas ilusórias, eu não vou estar falando da palavra de Deus, que ela é verdadeira, ela é fiel. Então, é tudo que eu vou também vivendo e eu quero compartilhar com você também, tá bom? Então, esse assunto a gente vai parar hoje, porque é bem longo, mas a importância da gente andar em concordância, da gente andar em comunhão com o esposo, porque além dele ser esposo, ele é nosso irmão em Cristo. Com a esposa, né, também, que além dela é a sua irmã em Cristo, então é para cristão, né, para quem crê em Cristo. Esse canal, esse vídeo, tá bom? E uma ótima semana a todos. Escreva aí o que você entendeu, se você procurou na Bíblia os versículos, tá? Dá sugestão aqui pro canal e volte sempre. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.